há uma sintonia muito grande com a causa que ele sempre defendeu. Uma das coisas que são importantes a gente ver é o seguinte: se a gente quer um Brasil melhor, menos desigual, menos corrupto, nós vamos precisar, inclusive em cidades melhores, nós vamos precisar investir nas crianças, cuidar melhor das crianças e cuidar principalmente das crianças na primeira infância. Isso determina todo, inclusive, nosso futuro e tudo mais. E essa foi a pregação e a causa que o João Figueiró assumiu durante anos e anos, né? Inclusive, não só como uma visão que ele tinha sobre a importância disso, mas também utilizando uma pessoa fundamental, que foi o James Heckman, que é Prêmio Nobel de Economia, que mostrou que, economicamente, o melhor retorno a qualquer investimento que você pode ter é o investimento na primeira infância, né? Então, né? E o Figueiró, ele trabalhava muito com essa difusão de conhecimentos, de mobilização, mas ao mesmo tempo ele procurava envolver as pessoas em ações em favor da primeira infância, né? Ele era uma pessoa que ouvia muito, que sabia dialogar, ele conseguia conversar com a pessoa na periferia, às vezes com menos escolaridade, assim como com os grandes líderes políticos, empresariais, acadêmicos, nos grandes centros de poder. E algumas coisas nesse país, inclusive, tem, digamos assim, a presença dele em algumas ações que foram desenvolvidas. E ele também integrou o nosso grupo de trabalho de criança e adolescente, e inclusive coordenou o grupo. Nesse sentido, é uma honra realmente relembrar nesse evento que tem tudo a ver com a causa dele. Para apresentar um pouco o que foi a trajetória do Figueiró, queria chamar o Cícero Iage, que também integra o grupo e também integra o Instituto 0 a 6, para falar um pouco quem foi o Figueiró. Bom dia a todos e todas. Eu vou fazer um depoimento. Para mim, causa é uma coisa de todo mundo. Mas a causa, ela vira causa porque algumas pessoas que incorporam, que representam a causa. Uma causa sem pessoa é uma coisa meio complicada de acontecer. No caso da primeira infância, todo mundo sabe que a primeira infância se chama primeira porque deve ter outras, né? Então, só que quais são as outras? E por que a primeira é importante? Eu acho que a figura do Figueiró, para mim, foi importantíssima porque eu tive a sorte de conhecê-lo. Porque em 2009 eu fui dar uma palestra sobre ODM e tive a sorte de conhecê-lo e ouvi-lo. Porque ele é uma pessoa que ele só esbanja entusiasmo e carisma. É uma pessoa que consegue mostrar para as pessoas a importância da causa da primeira infância. E eu tive muita sorte porque eu fui captado pelo seu entusiasmo e comecei a virar também uma pessoa que gosta da importância da primeira infância. Primeiro porque ele citava James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, que fez um estudo que faz a ponte entre, digamos, o lado humano de enxergar a criança como ser humano, a questão do cuidado, mas a questão econômica. Por que a questão econômica é importante? Porque política pública envolve o uso de recurso orçamentário e esse dinheiro precisa ser usado como? Qual é a justificativa que eu devo colocar dinheiro para uma secretaria e não para outra? James Heckman mostrou que para cada $1 aplicado em um programa nos Estados Unidos para a primeira infância gerava 7 vezes a 9 vezes mais do que, por exemplo, no programa de adulto. Então, investir numa criança pequena é melhor para a sociedade, porque ela cria um adulto melhor, um adulto que vai ser um ser humano melhor e vai ser um ser mais produtivo. Mas, digamos, a minha convivência com ele me fez aprender muita coisa. Por quê? Eu, como ele, somos pessoas que chegam antes do horário nas reuniões. Então, eu tive a sorte de 2010 até recentemente, de usufruir do conhecimento que poucas pessoas têm. Geralmente as pessoas acabam carimbando as pessoas por um lado. É o médico, é o dentista, é o carpinteiro. No fundo, isso é uma faceta do ser humano. O ser humano é sua integridade.
E é isso que o Figueira mostrava para todo mundo, que o ser humano é um conjunto de coisas e cada um olha um pedaço. E eu tive a sorte, nesse período de convivência, nesse período de jogar conversa fora, antes das reuniões, conversar muito sobre muitas coisas. E ele me ensinou muita coisa. Primeiro porque ele sempre disse que as palavras são importantes. Ele brincava com a palavra prioridade absoluta, que é a questão da primeira infância. Ele falou, prioridade absoluta não pode existir, porque prioridade vem do prior, que é o primeiro. Prioridade absoluta é o pleonasmo, então não poderia ter prioridade absoluta. Outra questão que também ele colocou aqui, dizia o seguinte, que primeira infância não é política pública no sentido de ser de governo, é política coletiva. Porque ele dizia que com governo ou sem governo vamos fazer a nossa parte e mostrar a importância da primeira infância. E nesse percurso todo eu achei importantíssimo um lado humano dele, que foi uma das pessoas que, de todas que eu conheci, que acreditava no ser humano. Ele sabia ouvir as pessoas que acreditavam nelas. Então todo mundo que estava se preocupado com a primeira infância se agregava a ele e conseguia, junto com ele, fazer muitas coisas. Então eu acredito que num período como hoje, que a gente está num período basicamente de grandes dicotomias, um olhar, a mensagem dele sobre a importância de acreditar no ser humano, de acreditar na questão de ouvir e agregar pessoas para causas comuns, eu acho que se torna muito necessário. Eu acho que esse deve ser um grande legado que o Figueiró deve ser lembrado por todos nós, principalmente por mim. Eu agradeço a Deus e a todos aqui presentes para externar meu agradecimento por Figueiró ter passado um período da minha vida e eu ter aprendido muito com ele. Obrigado. Sou médico, neurocientista, psicoterapeuta e presidente do Instituto 06. Dentro de cada um de nós habita uma criança. A criança que foi construída nos primeiros anos de vida. Nós costumamos dizer que a primeira infância é a que fica. E ela fica para a vida toda. Então, tomar conta, cuidar, zelar pelo tipo de estimulação que as crianças pequenas, desde a concepção até o final do 6º ano de vida, recebem, é fundamental, não só para o desenvolvimento do indivíduo, mas para o desenvolvimento da sociedade. Hoje nós sabemos que programas que estimulam adequadamente as crianças e promovem cuidados e atenção de boa qualidade, conseguem promover o maior impacto de melhoria individual e social, e é interessante que o impacto maior é na sociedade. Quando você cuida bem do seu filho, você está tendo um retorno social muito maior do que o retorno para ele próprio, que já é grande. Podemos nos tornar pessoas virtuosas se nos forem dadas as oportunidades para tal. Isso é como uma semente, né? Se você coloca uma boa semente num solo fértil, rega, ilumina, enfim, dá a ela aquilo que ela precisa, essa semente germina e vai à sua plenitude. O ser humano também tem este potencial. Entretanto, nós temos um problema, como os vegetais também têm, que é esses primeiros anos de vida são determinantes da escada que vai se construir nos anos seguintes. Este impulso de superação da dificuldade, da diversidade, depende de um sentimento interno que alguns de nós carregam, que é a esperança de que é possível um mundo melhor, um futuro melhor, uma situação melhor, diferente dessa que eu estou vivendo no momento. Sem isso, é difícil, mais inteligente, nossa mesma.
Primeiramente, o Lucas vai falar quem foi o pai de João Figueiró. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a organização do evento aí pelo espaço, pela justa e linda homenagem. Vai ser difícil falar aqui. É uma perda dura e recente. Não sei nem se eu vou. Desculpa, pessoal, não consigo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Bruna. Só queria dizer o seguinte, que nós pensamos para o ano que vem fazer uma conferência, uma coisa assim, sobre a primeira infância, com grande parte do legado do que o Figueiró produziu para conhecimento, não só para a gente conhecer, mas para se mobilizar, para fazer, para agir. Em segundo lugar, todos aqueles que quiserem participar do grupo de trabalho Criança e Adolescente da Rede Nossa São Paulo estão abertos. Nossa próxima reunião é no ano que vem, dia 27 de fevereiro, às 14 horas, no Instituto Visão Mundial. Então, sejam bem-vindos, vamos construir juntos. Obrigado.